Bom, a eleição municipal ainda está longe, será no segundo semestre do ano que vem, mas os partidos já começam a se agitar, alguns nomes começam a surgir para a corrida à prefeitura no ano que vem e gentilmente atendendo a Jovem Pan está conosco o ex-vereador, ex-secretário das subprefeituras e ex-secretário da Cultura aqui de São Paulo, André Matarazzo. Secretário, bom dia, mais uma vez, obrigado por atender a Jovem Pan, transmissão também por imagens aqui no Jornal da Manhã. Como vai, secretário, tudo bem? Bom dia, Thiago, tudo bem? Bom Obrigado. dia. Bom dia a todos os ouvintes aí da Jovem Pan e do Jornal da Manhã. Bom, o senhor sempre se posicionou, o senhor hoje é do PSD, não é mais do PSDB, todos nós acompanhamos inclusive a saída do senhor na época com a candidatura de João Dória ainda à Prefeitura de São Paulo. O senhor é um homem que conhece muito a cidade de São Paulo e vem se posicionando sempre em relação às críticas à Prefeitura, à zeladoria principalmente. E eu já vou direto na primeira questão. O senhor confirma pré-candidatura à Prefeitura no ano que vem? Eu confirmo sim, Thiago, porque eu venho trabalhando e estudando há tantos anos a cidade, porque eu acho que São Paulo merece uma gestão que saiba definir as suas prioridades e principalmente consiga executar políticas públicas, principalmente para aqueles que mais precisam. Não só nas questões de zeladoria, mas principalmente nas questões de prevenção aos graves problemas que a gente acaba tendo com chuvas, etc. E outras ações que são importantes para o cidadão, como saúde e educação, que são duas prioridades verticais, né? Quer dizer, que atinge a todo mundo. Oi, bom dia, vereador, é a Vera. Quando o senhor saiu do PSDB, o fez com a promessa do Gilberto Kassab de que seria candidato a prefeito, mas na ocasião ele fez uma negociação com o então PMDB e o senhor saiu a vice da Marta Suplicy. Que garantia o senhor tem que desta vez os dirigentes do seu partido não vão de novo negociar com algum outro partido e que o senhor vai ficar de novo sem poder ser candidato? Olha, na época a questão era muito diferente, principalmente era a primeira eleição onde você não tinha tinha mudado a forma de recursos de campanha, o que dificultaria muito uma campanha sozinha. Agora tem inclusive uma decisão do próprio partido que todos os municípios com mais de 100 mil habitantes obrigatoriamente terão um candidato a prefeito. Bom dia, Marco Antônio Villa. Deixa eu perguntar para o senhor o seguinte: como é que o senhor avalia? O senhor vai enfrentar Bruno Covas, é um dos candidatos a prefeito o ano que vem, é candidato à reeleição e tal. Como é que o senhor avalia, assim, de forma muito sucinta, a gestão Bruno Covas? Eu acho que não é bem uma gestão, né? Porque não soube definir as prioridades. Eu assisti outro dia até uma entrevista dele à Jovem Pan e a sensação que me dava que era alguém que estava contemplando os acontecimentos da cidade e relatando aquilo que vinha acontecendo, inclusive sem nenhuma emoção, positiva ou negativa, e sem pensar nas ações preventivas, que os fatos vão acontecendo não por ação do Divino Espírito Santo, eles acontecem se você deixar com que eles aconteçam, e quase tudo pode ser prevenido. Vereador, de que maneira o senhor acha que o cenário nacional vai pesar nessa eleição municipal aqui de São Paulo? É claro que o governo de Jair Bolsonaro já vai ter 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses, até um pouco mais. De que maneira uma pessoa ligada a Jair Bolsonaro, uma pessoa do PSL, muito se fala até em Janaína Pascoal, aqui, que hoje é deputada estadual na Assembleia de São Paulo, muito se fala até mesmo da deputada Joyce Hasselmann. O senhor acha que o peso da eleição presidencial ainda do ano passado, de que maneira as pessoas ainda vão ter esse recall para escolher alguém ligado a Jair Bolsonaro? Eu acho que o recall sempre terá, independente do governo Jair Bolsonaro. Claro que pessoas que estiverem no governo, o desempenho delas nesse período será levado em conta. Mas, essencialmente, aqui em São Paulo, eu acredito, depois dos últimos acontecimentos, dos últimos 8, 9 anos de prefeitura, o cidadão vai votar em alguma coisa ligado à cidade de São Paulo. Claro que questões nacionais podem ter alguma interferência, mas acho que essencialmente o eleitor votará em pessoas, em projetos para a cidade que há muito tempo São Paulo não tem nenhum projeto. Ela está indo
porque está indo, não tem ninguém controlando algumas ações. Se você pensar quantos quilômetros de corredores de ônibus foram feitos nos últimos 8 anos, por exemplo. Ciclovias, eu vi que querem ampliar, mas antes de ampliar, será que não seria melhor fazer um bom planejamento e arrumar as que já existem? Quer dizer, antes de fazer coisas novas, eu acho que São Paulo precisa uma manutenção naquilo que existe, até para evitar que os viadutos continuem caindo e as ruas continuem parecendo campos minados. E é interessante, porque a gente percebe que hoje, ao invés de tapar buracos, a gente coloca os cones ou faz uma catalogação dos buracos. E a mesma coisa que eu vi na questão de moradores de rua, ao invés de se buscar soluções, ações que ajudem essas pessoas, não, vamos antecipar o censo. Ou seja, são todas as coisas que é para você ter uma estatística, mas não para resolver os problemas que afligem a cidade e as pessoas. Eu vou voltar um pouquinho na questão partidária, porque eu acho que ela sempre é fundamental para decidir o quadro de candidaturas. O PSD hoje está aliado ao governador João Dória. O Gilberto Kassab, inclusive, é um secretário ali numa situação meio estranha, licenciado desde o início do governo da Casa Civil. Eu queria saber se isso não terá um peso no ano que vem, ainda mais quando se fala em fusão de siglas e incorporação de uma sigla a outra. Como que está se desenhando esse quadro no seu partido? Olha, Vera, bom, primeiro só um... E a gente vai tentar refazer. Agora voltou. Oi, o Gilberto Kassab está numa situação estranha, como você disse, é um secretário licenciado. Com relação às siglas, eu acho que vão ter muitas movimentações, mas dentro do PSD o que eu tenho visto é o contrário, é crescimento do partido, consolidação do partido, aumento de sua bancada do Senado, manutenção, crescimento da bancada na Câmara dos Deputados, inclusive com perspectiva de novos quadros bastante bons para o partido. Eu acho que muita coisa ainda vai mudar, como foi dito no comecinho da entrevista, a eleição é daqui a 1 ano e meio. Isso em política é muito pouco tempo, mas é possível também, em função do cenário brasileiro, que tenham vários acontecimentos. Eu não acredito que tenha mudanças no PSD, tenho quase certeza absoluta que não, e que a minha candidatura pode ser confirmada, também tenho bastante certeza. E a maior certeza que eu tenho é que São Paulo precisa alguém que queira ser prefeito e queira apenas ser prefeito, porque eu acho que é muito difícil um prefeito de São Paulo sair de uma gestão inteira popular, porque ele tem que fazer muitas coisas e é praticamente impossível você agradar 10 milhões de pessoas. Então a gente vê que quem tem passado por aqui vai fazendo essas ações tópicas, um factoide aqui, outro factoide lá, mas as ações fundamentais para a cidade, por exemplo, na periferia de São Paulo, questão de saneamento básico, você tem quase 4 milhões de pessoas na cidade sem saneamento básico, você tem 3,5 milhões de pessoas morando em favelas, mais de 1.000 favelas na cidade de São Paulo. Isso é a periferia, que obviamente todos esses problemas também refletem aqui na região central da cidade, que como infraestrutura ela está razoável, mas como zeladoria também está um desastre. Basta olhar os postes, a quantidade de árvores que vem caindo, os buracos nas ruas, e não adianta você falar, vai triplicar o dinheiro de zeladoria. Puxa, mas por que não pôs dinheiro todos esses anos? E mesmo triplicando, trocando o subprefeito a cada 6 meses, você não vai conseguir fazer, não vai conseguir melhorar. Essas coisas precisam planejamento e precisa principalmente equipe e vontade de resolver, vontade de se concentrar nas questões da cidade e não nas questões políticas. Eu costumo dizer Sim. que a Prefeitura de São Paulo é suprapartidária, não dá para você ficar pensando em fazer política numa cidade com tantos problemas. É uma coisa rápida, assim, só sobre mobilidade, né? São Paulo é a cidade que tem o maior número de ônibus no mundo, né? Cerca de 15 mil. Se deslocar em São Paulo é muito difícil. Ao final, entre a cidade de Tiradentes e a Praça da Sé são 45 quilômetros. E muita gente mora, por exemplo, no extremo da Zona Leste e trabalha no centro da cidade ou em outra zona da cidade.
A questão de mobilidade, que hoje é um caos aqui na cidade, que passa patinete, skate, bicicleta, moto, o carro também com muita dificuldade tem seu lugar, agora, aí vai passando tudo aí, monociclo elétrico, etc, né? Daqui a um pouco vão ter surf na cidade, isso é normal na época das chuvas e tal. Agora, as pranchas, como é que fica a questão da mobilidade de forma muito sintética para o senhor, uma avaliação da gestão Covas e do que o senhor pretende fazer? É muito difícil de forma sintética, mas para te dizer um exemplo, você faz uma licitação de ônibus por 20 anos, 5 lotes, as 5 empresas ganharam. Primeiro, como você faz uma licitação de ônibus para 20 anos, considerando que hoje, no mundo todo, você está vendo tecnologias mudando e modelos de deslocamento se modificando. Daqui a pouco você tem o ônibus autônomo ou o carro autônomo, uma série de coisas. Então, aí vai falar, não, mas a lei obriga que seja 20 anos. Bom, muda-se a lei, você tem que adequar a lei de acordo com a realidade. E outra coisa, você não está fazendo nada para o transporte público e nem para o individual, porque eu vi também ontem uma entrevista do secretário de Transportes Municipais dizendo dos patinetes, que eles tinham autorizado 100 patinetes e aí diz, e fomos atropelados por eles. Eles quem, gente? São as empresas de patinetes, você tem controle sobre elas, porque não fez a regulamentação antes de liberar os patinetes, que é um modal interessante, pode ser, mas você tem que se prevenir. Então, eu acho que você tem que melhorar a qualidade do transporte público, que hoje tem qualidade cubana com custo alemão. É um absurdo, você tem só 10% da frota com ar-condicionado num verão tropical. E uma série de outras coisas. A qualidade dos corredores, a automação dos corredores, você pode pôr os faróis inteligentes acionados pelos próprios ônibus, enfim, tem uma infinidade de coisas, até porque esse segmento em São Paulo está parado há 20 anos. Ok. Ex-vereador André Matarazzo, mais uma vez, obrigado por atender a Jovem Pan, até a próxima, boa semana. Tiago, muito obrigado a todos vocês do Jornal da Pan, muito obrigado e parabéns pela campanha pró-reforma da Previdência, tão importante para o nosso país. Obrigado.